Um presente pro Dia dos Pais. Flores no cemitério, porque ele morreu. E aí faz gente, morreu. Meu pai trabalha todos os dias. E ele nunca mais pisou num estádio. E às vezes eu fico meses sem encontrar com ele. Na vida corrida. E o meu pai é super carrancudo, assim. E conversar sobre futebol, ele ama assistir, ama conversar, só que ele sofre. Don't cry, Daddy. Party. Porque meu pai jogou futebol nos anos 50, mais ou menos, e teve lá toda uma história com o Corinthians, com o Santos, com o Flamengo. Ele foi reserva do Gilmar dos Santos Neves, o goleiro que na época era o Bambambam. Então, onde ele ia, o Gilmar tava. Então, teve vários lances lá de umas coisas que ele conta, que isso machucou, feriu ele. Então, eu gostaria que ele fosse entrevistado por um desses fodões, assim, do futebol, no sentido de fazer ele ver que foi bom o que ele viveu, né? Eu acho que um programa legal é se aproximar da família, passar um dia com a família e começar a refletir. E não ser só esse Dia dos Pais, né? Acho que uma experiência é um bom presente para um pai, não bem material. É você escolher alguma coisa para fazer junto. E seria realmente esse momento pai e filho de tipo abrir o peito e trocar ideia, trocar a vida. Eu sou desses que quando eu compro presente pros meus pais, eu me aproveito deles. Eu gosto de fazer uma coisa que meu pai gosta de fazer muito, que é jogar boliche. Eu quero ir com ele num show de Cidade Negra. Uma viagem pra Curitiba no dia que o Lula fosse solto. Andar de balão, que é uma coisa que eu sempre quis. Levar o pai pra pescar. Nós dois somos muito competitivos. Tá aí você e ele no rio, no lago, no mar. No final tá os dois meio bêbados, a gente se diverte, também conversa e... E aí, tipo, você teria tempo de conversar muito, de entender muita coisa. De repente nem fazendo nada, gente, só estando ali. Faz uns 14 anos que ele morreu, então eu fico pensando assim, quando é Dia dos Pais, aí eu fico meio pra baixo, às vezes não vou no cemitério e tal, porque eu não curto muito, assim. Eu fiquei imaginando a última vez, assim, que o meu pai... Ele teve uma reação diferente quando ele fez algum programa comigo, assim. E foi quando ele foi ver a última peça que eu apresentei, que é um espetáculo infantil, que se chama Minha Vizinha que Vive Sozinha. E pra mim isso foi muito bonito de ver ele se entregando pra algo que fala justamente sobre a delicadeza das relações e do afeto e tal. E eu sinto que ele tem um prazer enorme em viver a vida, mas às vezes a vida é tão dura com ele e com todo mundo, né? É um cara que fica vivendo em função dos outros, então eu ia dar um dia pra ele escolher fazer o que ele quiser. Menos trabalhar. Mas se isso fosse deixar ele feliz, eu daria isso também. Ia trabalhar com ele, assim. Pai, vai ser um mês, você não precisa pensar em nada. É só lazer, mas você vai ser viajando e conhecendo pessoas. Acho que ele gostaria bastante, mas eu acho que ele teria um choque de realidade, assim, também. Porque a vida é mais, às vezes esquece que a vida é mais. A gente deixa tanta coisa passar, a gente não divide tanta coisa da vida e coisas que eu gostaria de dividir. Em muitos momentos a gente deixa de dividir a vida com as pessoas que mais importam pra gente. Mas se meu pai fosse vivo, o que eu faria? E aí eu dou essa dica pra quem ainda tem seu pai. Eu pegaria o meu pai e ouviria um disco que ele goste muito. Tem um CD, um álbum do Earth, Wind and Fire, que é o Greatest Hits, que tem todos os melhores. E que tem várias músicas que eu lembro muito do meu pai, da nossa infância, assim, da minha infância e do meu irmão. Ouvindo ele, fazendo festas, assim. Então eu passaria o Dia dos Pais ouvindo esse disco com meu pai. Seria isso. Ou flores. Como fecharia? Curtam esse canal. Compartilhe o vídeo. E assista aos próximos vídeos.